Olá, meu nome é Pablo Najib, sou um dos advogados que compõem o quadro da CHB Advogados, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o nosso pacote de designados. Então esse vídeo é para você, contratado do Estado de Minas Gerais. Fique até o final, nós vamos explicar quais são os seus direitos, cada um deles, e o motivo, o que gera este direito. Então, nós vamos começar explicando quem são os designados. No estado de Minas Gerais, como já é de conhecimento de vocês, servidores, nós temos vários tipos de contratos, né? Nós temos os servidores efetivos, que é aquele que passou num concurso público e tomou posse do cargo. Nós temos também as contratações precárias, os designados. Essas contratações, elas, segundo a Constituição, elas são realizadas para suprir algumas urgências. Por exemplo, o professor que aposentou, a escola não pode ficar sem o professor. Então, o que a Constituição permite? A contratação para que os alunos não fiquem sem aula. É um professor que se afastou, para isso que servem as contratações. Mas o que acontece aqui no estado de Minas Gerais? O Estado, ele não nomeia quem presta o concurso público e ele realiza essas contratações, mas sem a urgência. Então, a realidade aqui no nosso estado de Minas Gerais é que essas contratações elas são renovadas ano após ano. E, normalmente, nós temos casos aqui de servidores, né, que são contratados durante 10 anos, 8 anos. Então, que urgência que é essa, certo? Inclusive, recentemente, a gente teve a famigerada Lei Complementar 100 de 2007, que foi a efetivação dos contratados. Posteriormente, em 2014, o STF declarou a inconstitucionalidade dessa Lei 100, o que resultou no ano de 2015 o desligamento de todos os servidores. O Estado, após isso, continuou realizando contratações precárias e futuramente o STF também veio a declarar a inconstitucionalidade por meio da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5267. Inclusive, por meio dessa ADI 5267, que gera um dos direitos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, acompanhe até o final, que você vai conhecer todos os direitos que possui você contratado no estado de Minas Gerais. Vamos começar, então, pelo FGTS, já que eu comecei a falar sobre a inconstitucionalidade das contratações precárias aqui no estado. Via de regra, servidores contratados no estado de Minas Gerais não possuem direito ao FGTS. Mas o que acontece? Como eu já expliquei para vocês anteriormente, o estado de Minas Gerais ele contrata sem a urgência que a Constituição Federal pede. Então, essas contratações elas acabam sendo nulas. E a nulidade da contratação gera o direito ao recebimento do FGTS. Então, por isso que os contratados do Estado de Minas Gerais, que possuem mais de 2 anos de contrato ininterrupto, têm direito ao recebimento do FGTS. A contratação ela é declarada nula, gera o direito do recebimento do FGTS dos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos, porque no Estado de Minas Gerais, qualquer ente público, via de regra, o prazo prescricional para receber os direitos são 5 anos, é o que a gente chama de prescrição quinquenal. Então, eu, servidor público, com mais de 2 anos de contrato, vou ter direito ao recebimento do FGTS. E aqui no escritório, no nosso escritório, na CHB Advogados, nós temos várias e várias sentenças e acórdãos favoráveis sobre esse tema. Consulte com a gente os processos, solicite uma consultoria, a gente apresenta a vocês o direito e as decisões que a gente tem que são favoráveis para você, servidor do Estado de Minas Gerais. Vencido isso, no nosso pacote, nós também temos a complementação das férias. O que seria isso?
A Constituição do Estado de Minas Gerais diz que integrantes do magistério têm direito a 60 dias de férias. Então, são 30 dias que normalmente é no fim do ano e os outros 30 dias ser distribuído pela administração pública. Normalmente é no meio do ano, né, nas férias de julho, e esses outros 30 dias ele vai ser selecionado de acordo com a administração pública. Entretanto, o Estado de Minas Gerais ele paga apenas um terço de 30 dias. Então, a Constituição diz que todo servidor, né, todo trabalhador tem direito ao terço de férias. Esse terço de férias ele é calculado sobre os 30 dias de férias. Entretanto, no Estado de Minas Gerais, como eu expliquei agora, são 60 dias de férias. E o Estado paga um terço de 30 dias. O correto é um terço de 60 dias. Então, num exemplo, num valor fechado para facilitar o exemplo, se meu salário bruto é R$ 3.000, meu terço de férias corresponde a R$ 1.000. Se fossem 30 dias de férias. Como são 60 dias, deveria ser o dobro. Então, o terço de férias deveria ser R$ 2.000. E é a mesma logística do direito do FGTS. Você tem direito a 60 dias de férias, receber o terço sobre 60 dias de férias e receber as férias dos últimos 5 anos de maneira correta. Então, nós, por meio do Poder Judiciário, garantimos o direito ao recebimento do terço de férias sobre 60 dias durante o seu vínculo com o Estado e também ao recebimento dos retroativos dos últimos 5 anos. Essa é outra ação que a gente tem muitas sentenças favoráveis e acórdãos também. Se for do interesse, solicite para a nossa equipe que a gente apresenta também. Além disso, no nosso pacote nós também temos o piso salarial. Bom, também é de conhecimento de vocês que existe uma lei, né, intitulada como Piso Salarial do Magistério. Essa lei ela prevê o piso do pessoal do magistério por 40 horas semanais, né? A carga horária de 40 horas. E aqui no estado de Minas Gerais, a carga horária, via de regra, são 24 horas. Então, os servidores do estado de Minas Gerais têm direito ao piso salarial com base nas 24 horas, mas acompanhando a legislação, né, a lei do piso salarial nacional. É claro que aquela lei ela prevê um valor para a carga de 40, e aqui no estado de Minas Gerais, via de regra, nós vamos ter a carga de 24 horas, mas ela deve ser observada, então deve ser feita a proporcionalidade. Normalmente, o estado de Minas Gerais, ele paga abaixo do piso. E a gente faz essa análise e se realmente estiver abaixo, vai se enquadrar no pacote dos designados que a gente tem aqui. Neste nosso pacote, nós temos também o adicional de insalubridade. Já este pedido é para os ASBs, né? Os auxiliares de serviço de educação básica. O que é o adicional de insalubridade? Nós defendemos, inclusive, baseado em jurisprudência, que também tem julgados favoráveis a este direito, que o ASB ele tem direito ao adicional de salubridade porque ele lidar com alguns produtos nocivos à saúde. Ele também faz a limpeza de banheiro, que é utilizado por várias pessoas, né, vários alunos. Então, isso aí vai gerar o adicional de insalubridade. E o adicional de salubridade, ele também tem a questão da prescrição e dos retroativos. Então, nós entramos com essa ação, ganhamos a ação, garantimos o direito do servidor ao recebimento, ele vai receber os retroativos dos últimos 5 anos e também vai receber o adicional durante o seu vínculo com o Estado de Minas Gerais, enquanto exercer a função de ASB, certo? Mas esse adicional é apenas para os ASBs. Os ASBs, além desse adicional, têm direito a todos as outras informações que eu passei
no tópico anterior, certo? Agora nós temos a novidade, que é o direito adicional de saúde, o IPSENG. É de conhecimento de vocês que vocês têm direito a utilizar o IPSENG, né, com desconto no contra-cheque. Entretanto, quando o servidor se aposenta, termina o seu vínculo com o Estado de Minas Gerais, vínculo este que é como contratado, ele vai aposentar pelo INSS, ele não tem mais esse direito à utilização do IPSENG. Entretanto, tem uma lei que a gente vai deixar ela descrita aqui embaixo, que ela garantiu o direito a quem aposentou, né, exercendo essa função aí no Estado de Minas Gerais como contratado, de permanecer utilizando o IPSENG. Então, ele vai pagar o adicional, como já pagava, mesmo aposentado, e vai ter direito a utilizar o IPSENG como sempre foi durante o seu vínculo com o Estado de Minas Gerais. Outro direito que vocês têm também é o recebimento das horas extras. O que são as horas extras? No recreio, via de regra, o contratado, né, isso também serve para o efetivo, ele deveria ficar os 15 minutos em descanso, né? Então, como se fosse um intervalo para os alunos, também para os professores, né, para os contratados, os efetivos. Só que a gente sabe que essa não é a realidade. A realidade é que esses 15 minutos, os efetivos, servidores, contratados, eles ficam à disposição do Estado de Minas Gerais. Eles vão verificar um intervalo, eles vão acompanhar o recreio para que não aconteça nada com os alunos. Então, eles não estão em descanso, né, vamos dizer assim, eles estão à disposição do Estado de Minas Gerais. Nesse tempo, eles não podem sair da escola, então acaba que gera o direito ao recebimento das horas extras, que são esses 15 minutos. E como é calculado as horas extras? Bom, então nós vamos pegar os 15 minutos, nós vamos fazer o cálculo de acordo com a remuneração do servidor, do contratado, e vamos somar 50%, porque as horas extras elas têm que ser acrescidas de 50%. Isso também é um direito de você, servidor contratado e também efetivo. Gostou do vídeo? Se identificou com o que a gente explicou aqui hoje? Entre em contato com a gente. A gente vai deixar aqui o nosso WhatsApp na descrição do vídeo, vai ficar aqui embaixo também. Faça contato, compartilhe com um colega que está nessa situação também e se inscreva nas nossas redes, acompanhe, a gente posta vídeos e posts voltados para vocês, servidores, com muita frequência. Pode marcar um horário com a gente também para visitar a nossa sede e conhecer um pouco mais sobre os seus direitos.